Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos vivenciando a graça da Semana Santa. Hoje, terça-feira da Semana Santa. Eu quero convidar você a abrir bem o seu coração para que você possa preparar a tua vida, a tua alma, para celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Já se prepara, coloca na agenda como prioridade celebrar o Tríduo Pascal, quinta-feira santa, sexta-feira santa, o sábado de aleluia, domingo da ressurreição. Você deve cumprir todos esses dias como um bom católico que realmente quer celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, esse mistério que nos salva. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, São João capítulo 13, do versículo 21 até o versículo 38, algumas partes, né? Então, se você tem a liturgia diária, é melhor ainda, mas é São João capítulo 13, do versículo 21 até o versículo 38. Acompanha comigo. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava reencostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então, Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco, mas me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, o contexto desse texto bíblico que nós acabamos de ouvir é exatamente a última ceia. Quando Jesus, antes de se entregar no alto da cruz, ele se reúne com os seus discípulos para um jantar de despedida, para o momento em que ele vai instituir o sacramento da Eucaristia. Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos e ali ele vai nos dar o seu testamento, né? Ele vai se entregar no pão e no vinho,
sua carne e o seu sangue. Corpo, sangue, alma e divindade. E aqui acontece um momento dramático. Diz aqui que Jesus estava, olha só, Jesus estava profundamente comovido. Claro, vocês imaginam, você saber que vai morrer daqui a pouco. Jesus já estava consciente disso. Ele estava comovido. E ele diz abertamente: um de vocês vai me trair. João, com muito carinho, com a sua amizade, reclina a cabeça no peito de Jesus e pergunta: quem é, mestre? E aí Jesus faz uma coisa que pode ser que a gente não entenda muito, porque não faz parte da nossa cultura. Mas aquele gesto de Jesus, de pegar um pedaço de pão, passar no molho e dar para uma pessoa, vamos fazer aqui uma comparação. Equivale às nossas festas de aniversário, quando a gente está aniversariando e as pessoas batem os parabéns e ao final a gente parte o bolo e pega o primeiro pedaço e dá para uma pessoa que a gente ama muito. Pronto, o sentido é esse. Por isso que as pessoas, os discípulos ali não entenderam muito, porque como é que pode, né? Jesus estava dizendo a Judas: eu te amo. Você é especial para mim. Aquele pedaço passado no molho e entregue a Judas, primeiramente, era uma prova de amor. Mas, infelizmente, Judas não soube reconhecer esse amor. Judas não se abriu a este amor. Uma vez, eu assisti uma pregação do cardeal Raniero Cantalamessa, em que ele falava especificamente sobre Judas. Então, não é que Jesus, jamais podemos pensar isso, embora tenha pessoas que pensem isso e defendam isso, que Jesus teria escolhido Judas porque Judas tinha que ser o traidor. Não. O traidor podia ser qualquer outro dos discípulos, inclusive o evangelho de hoje termina como? Pedro dizendo: eu vou dar a minha vida por ti, Senhor. E Jesus diz: o galo não vai cantar 3 vezes e você vai me trair. E nós sabemos o que aconteceu. Então todos nós podemos nos tornar o traidor, assim como também podemos nos tornar o discípulo amado. Vai da abertura do nosso coração, vai exatamente à medida que eu vou me abrindo à ação do Espírito Santo. Às vezes a gente sempre fica procurando um bode expiatório, alguém para a gente jogar a culpa. Mas muitas vezes a gente esquece que nós também muitas vezes fazemos isso. Como eu dizia ontem, no evangelho de ontem, às vezes a gente critica Judas porque vendeu o mestre, por algumas moedas, o preço de um escravo. Mas no fundo, quantas vezes nós trocamos Jesus também por futilidades, por vaidades, por apegos, por determinados pecados que a gente chama pecados de estimação. Você não consegue deixar aquele vício, aquela mania. É a bebida, é o jogo, é a mentira, é o adultério, é a traição, é a imoralidade, é a incredulidade, é a impiedade. Enfim, quantas coisas nós colocamos no altar da nossa vida. Hoje talvez um dos piores ídolos da nossa vida seja o celular, seja as redes sociais, seja exatamente essa adoração que nós muitas vezes fazemos a coisas, a pessoas, a sentimentos, a posições que ocupam o lugar de Deus na nossa vida. E não me diga que é mentira, porque é verdade. Às vezes a gente nem se percebe, mas a gente está aqui, horas e horas e horas na minha série, horas e horas e horas na minha rede social,
Mas quando a gente vai para a missa, abrindo a boca, olhando no relógio, brigando porque o padre passou um pouquinho do tempo, e isso e aquilo. Mas quando vai lá para a festa, passa a noite todinha na curtição, nem se dá conta. O que isso me diz? Que quando é para Deus, a gente dá mixaria. A gente dá o que nos sobra, né? Quando é para Deus, a gente dá só o que nos sobra. Mas quando é para a gente, para nossa vontade, a gente dá tudo. Sem medir esforços. Então, cuidado. Nós criticamos Judas, mas às vezes a gente faz pior do que ele. Precisamos tomar cuidado com isso. Que a gente possa acolher esse amor que Jesus oferece naquele sinal do pão molhado no molho. Que a gente acolha esse amor e esse amor possa nos transformar sempre para melhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus nos deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.